Alô, galerinha, você geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Vai ser bom dia, vai ser boa tarde, vai ser boa noite, dependendo do horário que você vai nos assistir. Bem, esta é a professora Alaine Belfort Prata, para quem já conhece, muitos já conhecem a nossa Maria Bizu, a Bizu do Constitucional. Ela simplesmente manda ver com vários bizus, que logo logo estará também aqui divulgando a sua nova apostila com os bizus, todo assim, cheio de mapas mentais, no passo a passo, para você que nunca viu o direito constitucional. Hoje começaremos dando início ao nosso projeto de gravar direito constitucional no passo a passo para você que nunca estudou essa matéria. É uma matéria muito complicada. No dia a dia ela vai ensinar você, quando você souber o que é um parágrafo, uma linha, quando você souber o que é também o que mais, Diva, que também pede muito também, quando for um inciso e por aí vai. Diva, vamos começar falando sobre o artigo 1º da Constituição Federal /88. Com vocês, professora Alaine Belfort Prata, a Bari Miguel do Constitucional, a Maria Bizu, que logo logo estará criando seu canal do YouTube. Vai ser como? O canal do YouTube, já sabe, Diva? Professora Alaine Belfort. Professora Alaine Belfort Prata, a Maria Bizu. Isso, muito bem. Com vocês, a Bari Miguel, Alaine Belfort Prata, de Fortaleza, Ceará, para você de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Vai lá, Alaine. Então vamos lá, gente. Eu tenho muitas dicas a ensinar vocês, tá certo? Vamos começar comentando o primeiro título da nossa Constituição Federal. É chamado de Princípios Fundamentais. E é o que consta do artigo 1º ao 4º da Constituição, tá certo? Então vamos lá. No artigo 1º da Constituição, na primeira parte, consta o seguinte: a República Federativa do Brasil. E no nome do nosso país, nós vamos encontrar muitas informações importantes de prova. Primeiro, qual é a forma de governo adotada pelo Brasil? Existem duas principais formas de governo: a República e a monarquia. Qual é o que o Brasil adota? A República. A República, tá no nome, né? República Federativa do Brasil, tá certo? E também no nome do Brasil nós vamos encontrar a forma de Estado que nós adotamos. Existem duas principais formas de Estado: Federação e o Estado unitário. Qual é o que a gente adota? Federação. Federação, República Federativa do Brasil. Isso é importante para você. E também, gente, o sistema de governo adotado pelo Brasil é importante, apesar de não constar no seu nome. Existem dois principais sistemas: o presidencialismo e o parlamentarismo. Qual é o que a gente adota? Presidencialismo. Presidencialismo. Também outra informação importante para você: o regime de governo que nós adotamos. Existem dois principais regimes: o democrático e o autoritário. Qual é o que a gente adota? Democrático. Democrático, tá certo? Gente, você vai ter que saber essas informações, eles perguntam. E meu povo, olha, dicas, bizus, para você facilitar a memorização em relação a essas informações que nós acabamos de aprender. Dicas, você sabe que bizu é top, é comigo mesmo. Maria Bizu. Maria Bizu, é nóis. Então, gente, seguinte, olha, como é que você nunca mais vai confundir forma de governo com forma de Estado? Gente, caiu uma pergunta dessa na sua prova, primeira coisa que você vai colocar do lado da questão. Em cima, você vai colocar o nome completo do Brasil. Qual é? República Federativa do Brasil. E embaixo você vai colocar a expressão Governo do Estado do Ceará, ou de qualquer outro estado, tá certo? Ah, então, como é que é o bizu? Como é que funciona? Gente, o que tiver um abaixo do outro vai ser o seu correspondente. Então, ó, Governo do Estado do Ceará. Governo. Olha pra cima, o que é que nós vamos encontrar? República. Então, a forma de governo é a República. Olha aqui pro segundo nome, Estado. Qual é a nossa forma de Estado? Olha pra cima. Federação. Então, a forma de Estado é a federação, tá certo? Então, o primeiro bizu para você nunca mais trocar a forma de governo com forma de Estado. Gente, como é que a gente vai lembrar que o presidencialismo é o sistema de governo? Dica: olhe para a segunda sílaba da palavra. Presidencialismo, sílaba si. Si de quê? Sistema de governo, tá certo? Então, também uma dica aí pra você. Como é que você vai lembrar que o regime de governo adotado pelo Brasil é a democracia? Existe uma frasezinha pra você lembrar que ajuda. Seguinte: regime é coisa do demo. Não, ó, faça regime pra você ver como é um negócio, é mais embaixo. Verdade. Exatamente, não é de Deus não. Então, meu povo, se regime é coisa do demo, o que é o regime? Regime de governo. O que é o demo? Democracia, tá certo? Então, são várias dicas, vários bizus para você nunca mais trocar sistema de governo, regime de governo, forma de Estado com forma de governo, tá certo? E, gente, olha, continuando aqui nossas informações em relação aos princípios fundamentais, no artigo 1º
Judiciário, minha irmã, tá certo? Aline Belfort Prata. Olha essa Continua. Aline, pra quem não conhece aquela Aline Belfort Prata. Aline Belfort, viu só? Tipo, a carreira dela. Continua. Então, gente, olha, meu Deus, sem paz. Então, meu povo, o que é que acontece? No artigo 1º da Constituição, o que é que nós vamos encontrar também? Os fundamentos da República. Você vai ter que memorizá-los? Com certeza, amigo, já vi infinitas questões cobrando exatamente os fundamentos da República. Como é que você vai memorizar de maneira mais fácil? Olha aí o bizu. Sóci diva plu. Diva. Sóci diva plu. Sóci diva plu. Bora lá, olha pra vocês verem como é fácil. O que é o só? Soberania. Si. Cidadania. Dignidade da pessoa humana. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E o pluralismo político, tá certo? Então fica bem mais fácil para você lembrar quais são os fundamentos da República. No artigo 2º da nossa Constituição, o que é que nós vamos encontrar? Fala assim, ó. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Gente, esse artigo 2º é o princípio da separação dos poderes, que é considerado cláusula pétrea. Se a cláusula pétrea, esse artigo 2º, o princípio da separação dos poderes, pode ser abolido por emenda constitucional? Não pode, tá certo? Porque é cláusula pétrea, prevista no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição. Gente, também é importante você tomar conhecimento de que cada poder possui sua função típica e sua função atípica. O que é a função típica? Gente, o nome está dizendo, é a função que é tipicamente daquele poder. Qual é a função típica do judiciário? Julgar. Qual é a função típica do legislativo? Legislar e fiscalizar. Qual é a função típica do executivo? Praticar atos administrativos. Então, gente, veja que cada um dos poderes possui uma função que é tipicamente dele, mas de forma excepcional, com previsão na Constituição Federal, eles podem exercer uma função que é tipicamente do outro poder. Mas veja, para que isso não viole o princípio da separação dos poderes, tem que haver previsão na Constituição Federal. Então, vamos lá pegar um exemplo relativamente recente. Quem foi que julgou a Dilma no impeachment? O Senado Federal, ou seja, foi o Legislativo julgando. Mas vem cá, de quem é a função típica de julgar? Do Judiciário. Então veja que nesse momento foi o Legislativo exercendo uma função atípica, tá certo? Julgando. Então isso é que nós chamamos de função atípica. Também é importante, gente, você saber sobre o sistema de freios e contrapesos. Em inglês até nós chamamos de checks and balances. E o que é que significa o sistema de freios e contrapesos? Gente, olha, seguinte, o nome também, ó, ajuda muito a entender, lembrar mais ou menos o que significa. Freios. O que é isso? É que alguém tem que parar outra pessoa, não é verdade? Ou seja, aqui significa que um poder vai poder controlar o outro, vai poder frear o outro, vai poder fiscalizar o outro, tá certo? Então, por exemplo, seguinte, se o Congresso Nacional fizer uma lei inconstitucional, ou seja, ele está se excedendo nas suas atribuições, está violando a Constituição Federal, e aí, quem é que vai freá-lo? Nesse caso, poderia ser o Judiciário, através de uma ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo. Então, veja que nesse momento seria o Judiciário freando o Legislativo, porque ele está fazendo uma lei inconstitucional. Então, isso é o sistema de freios e contrapesos. Olha o nome. Freio, alguém vai ter que frear outro. No caso, é um poder freando o outro, tá certo? Então fica aí a dica para vocês. E a evolução histórica do artigo 2º da nossa Constituição, inicialmente o princípio da separação dos poderes foi identificado pelo grego Aristóteles, que ele identificou a existência de 3 poderes: poder legislativo, executivo e judiciário, e em determinado momento até o poder moderador posteriormente. Só que depois, todos esses 3 poderes eram centralizados, exercidos por um único governo central. Só que depois veio John Locke, que, vamos dizer assim, identificou que os poderes, eles também poderiam ser exercidos por poderes diferentes, né? Por órgãos diferentes, que no caso seria o executivo, o legislativo e o judiciário, cada um sendo exercido por um órgão próprio.
E também, por último, Barão de Montesquieu, tá certo? Que aprimorou aí o conceito do princípio da separação dos poderes. Gente, vamos agora ao artigo 3º da nossa Constituição. O artigo 3º, ele fala assim, ó: são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2, garantir o desenvolvimento nacional. 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Ei, tu vai ter que memorizar quais são os objetivos da República? Vai, porque eles perguntam em prova, então você vai ter que saber. Como é que você vai memorizar mais fácil? Me ajuda, bora lá. Primeiramente, ele memoriza, sabe como, Diva? Pegando essa apostila aqui, ó. Que essa apostila dá os bisus aqui no passo a passo. Olha, depois, se não tá colocando aí, ela vai estar mandando fazer essa apostila dela aí no passo a passo. Você vai poder ter a Constituição Federal todinha. Vai lá, Diva. Comentada e bisurada, gente, sem brincadeira. Essa apostila que eu elaborei, gente, tá top demais. Se você quiser aprender direito constitucional fácil, através de bisus, esquemas, fluxogramas, organogramas, bisu, menino, tem aqui até quilo, tá certo? Então, o que que acontece? Então, pode ter certeza que é um material que vai te ajudar bastante a lembrar de maneira, ó, fácil. Quais são as informações que constam na nossa Constituição Federal. Sobre o artigo 3º, como ela falou, o primeiro bisu, vamos falar sobre o COGAERPRO, né, Diva? Gente, primeiro bisu para você memorizar quais são os objetivos da República. COGAERPRO. Bora lá! O que é o CO? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. O que é o GA? Garantir o desenvolvimento social. Nacional. Nacional. Né? Pois muito bem. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E o PRO, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Primeiro bisu. Tem outro bisu também. Bisu número 2. Com garra, erra pouco. Muito bem. O que é o com? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garra, a gente só usa o gar, não usa o ra, só pra completar a palavra, certo? O que é o garantir o desenvolvimento nacional, não erro mais, eu falei social, nacional, pronto. Quero ver se errar de novo. Não erro nunca mais, eu não erro. Garantir o desenvolvimento nacional. O erra. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Quase que eu acerto, muito bem. E o pouco, a gente só usa a primeira letra. P. P de quê? Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer alguma coisa que é o final. Formas de discriminação. Muito bem. Tá aí certo? Tá vendo? Ó? A gente aprende rápido com ela. Maria Bisu. Olha, Bisu aqui tem demais. Diva, vamos falar pra galera. Galerinha, logo, quando terminar esse vídeo, nós vamos estar fazendo o canal dela, vai ser o canal YouTube. Vai estar lá, galerinha. Ele e vai ter também a Alane. Vai ser professora ou vai ser só Alane Belfort Prata? Professora Alane Belfort. Vai ser professora mesmo ou não? Só o prof? Pode ser profa, né? Pra encurtar o negócio. Não, prof é mó paia. Ah, é? Então é melhor botar professora. Professora Alane Belfort Prata. Vai ser o dela, porque é mais fácil. Professora Alane Belfort Prata. Vai ser o canal do YouTube dela. Ele quer meu nome todinho? Daqui a pouquinho, Alane Belfort Prata. Cala a boca, não tem que querer não. Belfort, né? Então, professora Alane Belfort. Pronto, é melhor. Retiro o que eu disse. Como ratificar, né? Não, correto, corrigindo. Professora Alane Belfort. Pronto. Isso, show. Professora Alane Belfort. Ao término desse vídeo, nós vamos estar clicando lá no YouTube, vamos estar fazendo o canal dela, professora Alane Belfort. Clica lá em inscrever-se, clica lá também em críticas, sugestões de dúvidas, vai deixando no comentário que ela vai estar respondendo dia a dia. Porque agora ela vai ser uma youtuber famosa no Brasil todo. Gente, vou entrar no mundo virtual. Deus quiser, viu? Porque eu não sei mexer nisso não, mas vou aprender. Mas tem o último bisu, fugiu do último bisu não? Pois é, vamos. O último bisu, são 3, viu? Pra memorizar quais são os objetivos 3 bisu, da no República. caso. O último bisu é promover, não é isso, Diva? Não, isso aí é o inciso 4. Risco, origem, raça ou cor. Não, esse já é o 3 já. Bisu 3 está aqui, ó. Bisu 3. Gente, é o seguinte, vale também, pode ser esse aqui. Mas Tá não é esse aqui, não. Mas vai ser esse então, beleza.
Não, vamos. É o seguinte: terceiro bizu, pra você lembrar quais são os objetivos. Gente, não sei se tu percebeu, mas todos os incisos do artigo 3º da nossa Constituição. Lembrei, verbos! Infinitivo! Começa com verbos no infinitivo, tá certo? Então, ó, bora só conferir o que é, ó. Todos os incisos começam com verbos no infinitivo. Construir. Construir. IR no final. Verbo infinitivo, que é verbo infinitivo, é o nome do verbo. Termina com o R, IR, né? IR, construir. Isso. Construir. Garantir. IR, termina com IR também. O que mais? Errar. Erradicar. Tá vendo, ó? Termina com AR no final. Verbo Erradicar. infinitivo. E a minha irmã tentando pegar o cachorro aqui no chão. Promover. Olha só, galerinha, Aqui, o cachorro ó. dela aqui, ó. É o fiasco, galerinha, tá vendo? Fiapo. O fiapo, tá vendo aí, galerinha? Então, essa, galerinha, essa é a nossa vantagem do nosso canal. Você aqui, você pode interagir tudo. A Aline já passou, a tia chamou, o fiapo apareceu e continuamos aí. Vamos lá. O terceiro bizu, estamos falando aqui sobre o artigo terceiro, que constitui os objetivos fundamentais. Vai, Diva. Pronto, aí ó, erradicar, verbo no infinitivo. Deixa eu ver. Fiapo, Jogar, desce, rapaz, eu tô seguindo de fama, desce o fiapo. Desce. Aline, pega teu fiapo, Aline. Lembrando que a Aline, a Aline, nossa produtora aqui, ó. Exato. A produtora tava ali procurando tudo ali, não sabia que nós estava gravando, mas não ia cortar, vai ficar do jeito que tava aí, beleza? Exatamente. E, gente, por último, promover. Veja que também começa com verbos no infinitivo. Então, gente, só que é o seguinte, ó, vou te dar aqui uma luz. Meu povo, esse terceiro bizu está sendo menos eficaz nos últimos 2, 3 anos. Por quê? Porque as bancas descobriram que esse bizu existe. Então, elas estão fazendo de propósito, agora nos últimos 2, 3 anos, contornando, né, questões contornando esse bizu. Agora estão falando assim, ó. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária é um objetivo da República. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? O que é que eu fiz? Eu troquei o verbo no infinitivo pelo substantivo. Troquei construir por construção. Mudou o sentido da frase? Não, continua a mesma coisa. Eu só troquei verbo no infinitivo pelo substantivo. Então, tá? Verdadeiro. Então, como elas descobriram esse bizu, eles estão tentando dificultar a vida do aluno, né? Do candidato. Então, por isso que o terceiro bizu não está sendo tão eficaz assim nos últimos 2, 3 anos, tá certo? Bem, Diva, galerinha, fica sempre antenado que vamos estar fazendo agora, paramos agora no artigo 3º. Vamos no pro próximo artigo 4º, vídeo, finalizar. vamos pro artigo 4º. Então pronto, vamos logo ao artigo 4º. Porque o Vamos artigo finalizar 4º princípios fala fundamentais. É pro Federativo do Brasil, né, Diva? Yes. Meu povo, olha, o artigo 4º da nossa Constituição fala assim, ó. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. E elenca 10 princípios das relações internacionais. É muito, viu? Tu vai ter que decorar? Vai. Porque eles perguntam na Tem prova. 1 bizu, 2 bizu, 3 bizu, menino, 4 bizus, tudo isso? Mas você já é no parágrafo único. Então pronto, vamos lá, continua. Então são 3 bizus, não é isso? São 3 bizus para memorizar quais são os princípios das relações De internacionais. tanta chave dela, eu nunca esqueço aquele ainda não comprei Rex. Isso aí, Ainda memorizei, mas bem. o resto esqueci, vai lá. Ainda não comprei Rex. Isso mesmo. Gente, seguinte, olha. Você, como eu falei, você vai ter que memorizar. Inclusive, vou te dar aqui só uma dica. Domingo agora teve a prova do TRT Pernambuco. Caiu uma questão perguntando sobre os princípios que regem as relações internacionais. Então, veja que você vai ter que realmente saber, porque cai mesmo nas questões. Então, meu povo, vamos lá. Primeiro bizu, como é que tu vai memorizar esses 10 princípios? É o ainda não comprei records. Foi exatamente o que ele falou agora, que incorporou a memória dele, nunca mais esqueceu. Então, gente, bora lá. O que é o A? Autodeterminação dos povos. Exatamente. O IN. Independência nacional. Muito bem. D. Defesa da paz. Defesa da paz. A letra A do ainda a gente não utiliza, tá? Só o D. Defesa da paz. Não. Não falo mais, fale você agora, não intervenção. Olha, não intervenção. O que, ó, ainda não com. Agora, Diva, vem cá, o que é concessão? Quando fala concessão de asilo político? O Eu sempre tive Brasil, dúvida. pronto, concessão vem do verbo conceder, ou seja, fornecer, dar. Então, se tem um estrangeiro que, por exemplo, ele está sofrendo perseguição no seu país de origem, em decorrência de crime político ou crime de opinião, ele pode solicitar ao Brasil asilo político. Ou seja, para ele poder se proteger aqui, para não acabar sofrendo as penalidades no seu país de origem em decorrência do crime político ou crime de opinião. Certo? Então, bora lá. Prevalência dos direitos humanos. Muito bem. E
Agora pegou, Diva. Igualdade entre os estados. Porque veio pra minha cabeça logo o repúdio, eu pulei o I, tá vendo, ó? Comprei. Ah, pois é, ainda não comprei. Aí desde agora, Recos, né? Comprei. Igualdade entre os estados. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Muito bem. Recos, qual? Agora, cooperação entre os povos é alguma coisa. O final, continua aí. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E o S? Solução pacífica dos conflitos. Só lembro de mim e do Cardoso. A gente vive se matando. Então, Exato. esse aí tem que entrar. Tem que entrar. Porque essa aqui é a loura. Essa loura aqui é diabólica. Ela é diabólica. Deixa de que eu vim pra casa escondido. Ela mandou a foto pro Cardoso. Mas é mentira, esse vídeo aqui foi gravado, ó, na data de. Hoje é quanto hoje? 4 não, hoje não são 4, não. Hoje são 3. São 3. Ele tá fugindo do Cardoso, porque o Cardoso chamou. Cala a boca. Quer ver pra mentira? Lininha, hoje não é 3, né, Lininha? 2017, né? 3, não, tá vendo? Obrigado, tá vendo? Essa é das minhas, ó. Tá vendo? 3, hoje são 3, tá vendo? Vamos lá. Então, falamos no último, a solução pacífica dos conflitos, né? Certo, primeiro bizu. Segundo bizu é o doutor Si não pisca. Si com C-I, tá certo? Doutor Si não pisca. Doutor Si, C-I, não pisca. E você vai encontrar certos 10 do mesmo jeito, utilizando cada uma das letras. Terceiro bizu é o quê? Dica. Rico não é? Preso. Isso aí já tá ultrapassado também, porque hoje são presos com gosto de gás. Agora estão tudo sendo presos, eu acho é pouco. Então, galerinha, assim, Diva, então, nesse artigo 4 tivemos esses 3 bizus, no caso, eles vão só acompanhar as siglas iniciais, e no nosso próximo vídeo irá estar gravando... Só finalizar o parágrafo único, fala o parágrafo único. Foi mal, esqueci, vai, continua. Pronto. O parágrafo único, gente, que também caiu na prova do TRT Pernambuco agora. Também caiu? Caiu. Vamos levantá-lo. Bora. Então, gente, o que acontece? Olha o que está regido aqui nesse dispositivo. A Constituição fala assim: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. O parágrafo único, como eu falei, assim, não é uma coisa, meu Deus, cai tanto quanto princípios das relações internacionais, fundamentos objetivos. Não cai tanto quanto esses outros dispositivos. Mas de vez em quando cai, como você percebeu agora, né, que caiu na prova do TRT Pernambuco. Então, como é que você vai memorizar? Primeiro, quais são os 4 tipos de integração que o Brasil tem que buscar? Como é que você vai lembrar? Pela sigla CESP. Sem a letra E final da banca examinadora, para no P. CESP. O que é o C? Cultural. Econômica. S. Social. P. Política. Tá certo? E por último, como é que você vai memorizar com quem o Brasil deve buscar essa integração? Não, esse teu bizu é muito pai. Esse bizu dela é o mais... Não, esse bizu dela é o mais pai. Vai, fala aí, pai. Cortora que tu nunca vai esquecer. Vai. Fala aí. Olha o que ela vai falar aí, gente. Ó, como é que você vai lembrar que essas integrações o Brasil tem que fazer com a América Latina? Ai, meu Deus, vai, fala aí. Gente, você vai lembrar de um cachorro. Uau. Gente, o que é que o cachorro faz? Ele late. Então é com a América Latina. Gente, que bizu pai é esse? Mas assim, bem, quero bizu, não, viu que ele esquece a pílula que ele Não, mas não esquece, porque ela tá na sala de aula, eu morria de rir, eu não aguentava não. Bem, galerinha, Diva, é o seguinte, lembrando mais uma vez, redes sociais, Instagram profissional, Facebook profissional sim, quando a gente fala assim, porque tem alunos que às vezes, tipo assim, quer alguma dúvida, alguma questão, sobre a área da educação, no caso constitucional, que ela dá constitucional, ela dá administrativo, dá direitos humanos, dá ética, dá é tudo. Peraí. Não, na matéria, Diva, não leva sentido. Então, redes sociais, Diva. Pronto, então vamos lá, gente. Meu perfil profissional no Instagram é o @profa Alane Belfort. Se você quiser, também pode me adicionar no particular, não tem problema. De vez em quando eu também posto bastante dicas lá, que é o @Alane Belfort. E também, gente, eu tenho uma fanpage no Facebook, que é o Professora Alane Belfort. E daqui a pouco nós vamos ter um canal no YouTube, já vamos criar, Professora Alane Belfort. Vamos terminar esse vídeo agora, galerinha. Fica antenado. Qualquer coisa, informação aí, ó. WhatsApp 085-996003611. Deixa lá a tua crítica, sugestão e dúvida, que eu vou estar agora acompanhando a Alane Belfort Prata, mandando ver do jeito constitucional. E também, posteriormente, você manda a sua dúvida lá, que ela vai estar esclarecendo. Vamos gravar. Gente, vamos tentar gravar a Constituição Federal todinha. Vamos gravar o artigo 5º. Nosso próximo vídeo vai ser sobre o quê? Sobre o artigo 5º, não é isso, Diva? Vamos inciso por inciso. Se eu não me engano, são 78 incisos, não é isso, Diva? 78. 78 incisos, onde ela
ela vai falar do primeiro até o 78º, é isso mesmo, 78º, assim como vai ser. E assim, ela vai estar falando passo a passo. Clica lá embaixo, deixa tua crítica, sugestão de dúvida. E a partir de agora, acompanha lá o canal do YouTube dela, Professora Alane Belfort. Só bizu Professora massa. Alane Belfort. Agora vamos lá, vamos passo a passo. Alane, A-L-E-N-E. Não, Alane, A-L-A-N-E. Ah, tá, porque tu A-L-E. A-L-A-N-E, porque eu falei errado. Belfort, B-E-L-F-O-R-T mudo. Isso. Alane Belfort, beleza? Professora Alane Belfort. Fica antenado. Geração Concurseira, professora Alane Belfort Prata. E alô, galerinha. Antenados 24 horas com vocês no Direito Constitucional, beleza? Valeu, abraços. Tchau, até o próximo vídeo.